Bom dia, vamos às nossas dicas de Excel. Ok, deixa eu compartilhar a minha pastinha aqui. Mesmo planilhazinha de sempre. Ok, estamos aqui. Bom, hoje vamos falar da função procv ou VLOOKUP. Então, em português seria procv. Quando você digita a função, ela já mostra os atributos aqui da função. Ou você poderia também procurar no Fzinho de função aqui do seu menu superior. procv já está como uma das mais usadas, mas você poderia ir por pesquisa e referência, você também vai achar procv, procura vertical. Existem outras procuras também, procura horizontal, que seria tudo aquilo que tratarmos nessa procura vertical. Você pode também tratar na procura horizontal com o proch. Okay? Em inglês, esse comando seria VLOOKUP, V de vertical, lookup. Seria essa função. Tá? Então, se o Excel é em inglês, seria VLOOKUP. Ok, vamos lá. Bom, a minha missão aqui é atribuir para o número 5 o mês de maio, o número 6 o mês de junho, assim por diante, conforme o calendário. Eu vou usar do meu parâmetro uma tabelinha que eu já criei, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Tá? A primeira coluna, o numeral de 1 a 12 dos meses, a segunda coluna, o mês de janeiro, terceira coluna, o primeiro semestre, atribuindo aos primeiros 3 meses, segundo trimestre aos próximos 3, assim por diante. Na quarta coluna eu tenho Q1, Q2 e Q3, referindo ao quarter, e tenho mais uma quinta coluna aqui para quem for fazer a contabilidade americana. Contabilidade americana, o calendário normalmente começa em outubro. Outubro é o Q1, primeiro trimestre, somente empresas de capital aberto. Tá? Q2 seria janeiro em diante, seria o segundo quarto e assim por diante. Bom, o VLOOKUP ele funciona assim. Ó. Eu tenho que ter uma referência, por exemplo, o número 6, e eu quero que ele diga que mês que seria esse número 6. Tá? Então eu vou colocar a fórmula aqui. Então, se eu for na minha função, procure referência, clicar em procv, ele já vai abrir a janelinha para mim, onde o valor procurado seria o número 6, essa célulazinha aqui. Poderia digitar 6 também, só que deixou a célula, porque se mudar a célula, o valor da célula, ela altera automaticamente a minha fórmula. A matriz seria onde eu vou buscar as informações. Então, eu vou marcar a matriz toda. Veja bem, lembra que eu falei em colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta e quinta. Ou primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta e quinta posição. Vou precisar disso aqui ó, nessa terceira campo aqui da fórmula. Sempre o Excel te diz o que você tem que colocar aqui. Olha. Nessa terceira posição é o número da coluna em matriz a abrir a partir do valor correspondente que deve ser retornado. Primeira coluna de valores na tabela é a coluna 1. Então, essa aqui é 1. Então, se eu quero que ele retorne o mês de janeiro, eu coloco 2 aqui, certo? Vou colocar digita 2. E a última, existem duas opções, verdadeiro e falso. Se você colocar verdadeiro, ele vai procurar o 6 na tabela. Se ele não achar, ele vai colocar o mais próximo, caso que 5 ou 7. Isso para mim é de pouco uso, tá? Normalmente se escreve falso aqui. Se for em inglês, false. Por quê? Porque ele só vai trazer alguma informação se ele achar realmente o que ele está procurando, tá? Então se eu der ok, eu trouxe junho aqui. Bem simplesinho, né? E se eu tivesse colocado ao invés de 2 na segunda posição aqui, tivesse colocado 3, né? Ele ia trazer segundo trimestre. Veja, para 6 aqui, segundo trimestre. E se eu tivesse colocado a posição 1, 2, 3, 4, vai ser o quarto, Q2. Posição 4, Q2. Certo? Bem simplesinho, né? Essa função procv. Então eu já posso ir na minha tabelinha vendas aqui, escrever procv, o que eu estou procurando, esse número, onde eu estou procurando no meu parâmetros, essa posição, tá? Qual a posição que eu vou trabalhar?
posição 2 e vou ponto e vírgula falso, sempre assim, sempre falso no final. Se eu der um enter já traz o mês de maio. Bom, agora é copiar para baixo, só que antes de copiar eu tenho que congelar a minha busca referência com o F4, vocês se lembram disso, né? F4 aqui ele congela, F4 ele congela. Agora com um duplo clique, clique duplo, né? Ele copia para baixo as fórmulas. Pronto. É isso, gente. Acabou. Até mais. Espero que vocês tenham gostado.